sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, mano! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Segundo episódio gravado hoje, não sei se eu vou... já postei um hoje, eu acho, já sim. Então, segundo episódio gravado e... acho que o outro eu esqueci de pôr a música, inclusive. Mas enfim, segundo episódio gravado, terceiro show realizado. Hoje eu fiz os shows número 201, 202 e 203. Então, o primeiro episódio aí já saiu sobre o show que eu fiz de manhã, lá no Magalu. E agora sobre o show da tarde e da noite. Então, o da tarde eu vou até pular. Não vou comentar nada sobre esse show, porque eu quero esquecer. Rapaz, eu vou comentar rapidinho assim. Que bagulho triste. Meu Deus, que... Nossa senhora, ruim. Minha nossa. Nossa, fazia tempo que nós não fazia um show tão ruim. Nossa senhora, foi uma lástima. Pensa, mano... Não sei o que aconteceu, não sei explicar, não tem desculpa, só sei que, mano, não deu. Eu me fudi pra caralho, o André se fudeu pra caralho e nós falou, mano, o que aconteceu, hein? Que o primeiro foi mó bom, aí o segundo, o que aconteceu, mano? Rapaz, foi triste. E aí o terceiro nós já tava com a expectativa lá embaixo. A régua muito embaixo. Nossa senhora, a gente tava já falando, mano, vambora. Parece que o dia já tá com 36 horas. Porque detalhe, a gente terminou um show 6 horas da tarde. Começou 5h30. Terminou 6h30, vai por aí, 6h40, por aí. E aí o outro show era 10 horas da noite. Aí, mano, falou, cara, tem 3 horas pra matar aqui. Essas 3 horas durou, viu? Que aí nós dormiu não, mas ficou deitado lá nos colchonetes lá, pensando no que tinha acabado de acontecer. Aí eu inclusive ouvi o áudio do primeiro, porque o segundo foi tão ruim que ele apagou a minha memória do primeiro. Que eu falei, nossa senhora, a gente é muito ruim mesmo. Aí eu ouvi o primeiro e falei, não é possível que é a mesma pessoa que fez o primeiro show e fez esse último que acabou de acontecer. Não parecia que era o mesmo comediante. Era muito ruim, cara. E aí, mano, vai saber o que aconteceu. Mas aí a gente pegou, ficou lá 3 horas, jogamos ping-pong, comemos, e aí fomos fazer o último, né? E aí o último foi bom também. Vai lá entender. O último a gente com a expectativa lá embaixo. Aí foi bom, a galera comprou pra caralho nós. Tava mais vazio do que o segundo e mais vazio que o primeiro também. Foi mais vazio de todos, mas a galera tava curtindo muito. Eu acho que talvez tenha eu tenho uma teoria. Que foi o seguinte, o primeiro show foi 10 da manhã. Tinha muita gente do ADM, né? Que tinha entrado às 8, às 9. Então a pessoa não tá cansada ainda, 10 da manhã. Entendeu? Aí no segundo foi 6 horas. A galera que entrou às 2 da tarde. Então eles já estavam trabalhando há 4 horas. E aí iam ficar ainda mais... Depois que acabasse o show, ainda iam ficar mais 4 pra ir embora. Entendeu? Bem no meio do expediente deles. Então esse estava mais puto. Talvez seja isso, eu não sei. Mas foi foda, hein? O segundo foi, mano, difícil. E aí o terceiro, eles tinham acabado de chegar. Eles nem tinham começado a trampar ainda. E aí quanto mais eles dessem risada, mais a gente ia fazer show. Entendeu? Mais a gente ia demorar. E quanto mais a gente demorasse, menos eles trabalhariam. Então acho que aí pra trabalhar menos, eles riram mais. Acho que foi isso. Não sei. Os caras da tarde ainda foi antes da janta ainda. Os caras querendo sair pra jantar. Falei, mano, termina logo aí pra nós jantar e sair logo que eu tô com fome. Acho que foi isso. Não é possível.
Porque foi muito estranho. Agora sim, mas agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do quê? Falar do ping-pong. Que eu e o André, nós foi jogar ping-pong, né? Entre a penúltima e a última. A gente tinha 3 horas. Aí nós falamos, vamos jogar ping-pong? Aí vamos. Aí nós tava lá jogando ping-pong, chegou um doidinho, nossa senhora, pensa num cara doidinho. Ele chegou e falou assim, e aí, mano, eu vou jogar de próximo. Aí ele falou, demorou. Aí ele falou assim, eu tava no ambulatório, tô com um furúnculo gigante, um furúnculo do tamanho de uma laranja. E aí eu tava de atestado, o médico mandou me deu atestado, porque eu não podia pegar peso, senão ia estourar. Aí eu fiquei uns dias de atestado, aí o furúnculo sarou, daí eu voltei a trampar e peguei peso de novo, e aí o furúnculo estourou de novo, e aí encheu de sangue e pus. E aí eu tava no ambulatório, e agora eu tenho que esperar até 10 horas pro fretado chegar, porque não tem Uber aqui. E aí eu tenho que esperar até 10 horas pra eu poder ir embora, porque eu moro em Louveira. E eu e o André não tinha perguntado absolutamente nada. A gente tava jogando ping-pong enquanto a bolinha ia e vinha entre os tec da raquete da bolinha. Ele contou isso tudo pra nós, mano, que a gente não tava nem um pouco afim de saber, entendeu? Era só ele chegar e falar assim, sou próximo, tudo bem? A gente ia falar, beleza, e pronto. A gente nunca viu esse cara, nunca vai ver de novo, eu espero. E ele, meu amigo, contou a ficha, como é o nome? O prontuário médico dele, todinho ele contou pra nós. E aí nós não demos sequência. Mesmo assim, ele quis contar todos os detalhes. E aí ele falou assim, vocês são lá de dentro? Ele falou. Eu imagino que ele tá falando se a gente era do administrativo, será? E aí, o que passou na cabeça dele? Que a gente é do administrativo e tá lá 9h30 da noite jogando ping-pong? Será que ele achou que a gente não tem família e falou, vamos gastar nosso período de folga aqui jogando ping-pong na empresa? Sei lá. Aí a gente falou, não, a gente veio pro evento de... E aí eu percebi isso também, que a gente não fala que é comediante, não. Se a pessoa não perguntar, a gente fala, a gente veio aí. Dá vergonha de falar. Sei lá por que dá, né? Não devia ter. Se a gente fosse músico, a gente nem ia. Sei lá, acho que talvez. Não sei. Sei que a gente falou assim, ele falou, vocês são aí de dentro? A gente falou, não, a gente veio pro evento de Dia dos Pais que vai ter aí no auditório. Aí ele falou, entendi, da hora. Aí a gente falou, pois é. Aí ele falou, vocês vão embora que hora? Que eu acho que ele queria carona, não sei, porque ele era de Louveira, também não ia dar pra dar uma carona pra ele. Mas parecia muito que ele queria carona. Ele falou, vocês vão embora que hora? Eu falei, mano, não sei não, eu acho que o bagulho vai começar às 10. Nós deve ir embora umas 11 e pouco, 11h30. Aí ele, entendi. Aí beleza, ficou lá jogando com nós. E aí o que eu ia falar é do memória muscular do ping-pong. Porque eu e o André, a gente até teve essa conversa. Nós dois fizemos o Senai, né? E o Senai, ele não forma os melhores metalúrgicos do Brasil. Na verdade, até forma, né? Porque acho que é o único, né? Não tem outra escola que forma metalúrgico. Será que tem? Deve ter também. Mas com certeza o Senai é o melhor mesmo. Inclusive eu tava lembrando isso esses dias, que o Senai eu fiz 2 anos de Senai, né? Eu fiz era curso na minha época, né? Curso de aprendizagem industrial, algum bagulho assim, que era 2 anos todo dia, 4 horas. E aí eu me formei em mecânico de usinagem. E até hoje, de todos os cursos que eu fiz, todas as escolas que eu passei na vida inteira, também quase tudo, acho que tudo público, que eu não gosto de pagar, não gosto de gastar dinheiro com besteira, com educação, essas coisas. Mas eu já fiz inglês pago. Mas mesmo contando o inglês, de tudo que eu já participei de escola, o Senai foi onde eu mais aprendi. Talvez porque era um bagulho prático, tipo, mão na massa, entendeu? Mas mesmo assim, porque tinha aula de matemática lá, que eu também aprendi também.
Então acho que foi a melhor escola que eu já estudei na vida, foi o Senai, lá da Leopoldina. Mas beleza, aí o que eu tava falando é que ele não forma os melhores metalúrgicos, ou forma, mas com certeza ele forma os melhores ping-pongueiros. Que inclusive, os caras que gostam, você chegar pro cara, ó, é que é difícil também você achar um cara que gosta muito de ping-pong, entendeu? Na verdade não é tão difícil, é você achar um japonês, pronto, já achou alguém que gosta muito de ping-pong. Mas o que eu vou falar é que o cara que gosta de ping-pong, ele não aceita que você chame de ping-pong. Faz o teste, encontra um cara, um japonês, que gosta muito de ping-pong. Lá tem um cara, né, lá na Magazine, que a gente tava lá, o doidinho que falou, e eu vi também japonês chegando. Tinha um japonês, até o André falou assim, eu não gosto de estereótipo, mas olha o japonês. Aí o japonês chegando pra jogar ping-pong, né? Porque eles são profissionais em ping-pong. O japonês, ele já nasce com um cromossomo ali do ping-pong na veia dele. Aí o japonês, ele chegou com uma caixinha com as raquetes dele própria, que ele tem na caixinha, ele guarda tudo certinho. E aí, não só a raquete, a rede, ele tirou uma rede e colocou a rede profissional, que deve ser a altura oficial, sabe? Colocou lá a rede dele, as raquetes dele, e aí ficou jogando lá com o doidinho. E o doidinho arregaçando no ping-pong, viu? O furunco dele não deixa ele pegar peso, mas não atrapalha nada a mobilidade dele no ping-pong. Mas o que eu ia falar do japonês, que a galera que gosta, é que eles não gostam que chama de ping-pong. É tênis de mesa. Eles levam a sério isso aí. Entendeu? Você fala pra ele, você é jogador de ping-pong? Ele fala, não, de tênis de mesa. Que ele não aceita não, que ping-pong. Entendeu? Então é só uma curiosidade, né? E aí o Senai forma os melhores ping-pongueiros do Brasil, por quê? O Senai, ele tem um intervalo de 20 minutos. Tem mais ou menos 450 alunos macho por período. Porque mano, a sala ela tinha 32 alunos na minha época. 32 alunos. 28 eram homens e 4 eram lésbicas. E eu não tô sendo preconceituoso. Eu não tenho culpa que as minas que tava era lésbica. Mas também não consigo imaginar. Quer dizer, até consigo, né? Eu poderia ser. Agora eu seria machista se eu falasse. Que eu não consigo imaginar. Mas por algum motivo, as minas, elas poderiam fazer. Mas por algum motivo as minas não gostam de ser metalúrgica, de fazer mecânica de usinagem. Ou não gostava, né? Também tô falando aqui de 2003. Faz 19 anos que eu entrei no Senai. Entendeu? Então agora talvez seja meio a meio, porque agora as meninas têm direitos iguais. E aí as meninas querem ser torneira mecânica. Torneira mecânica, né? Que a mina, ela se forma, aí o cara é torneiro. Aí também começa o preconceito, né? Porque torneiro, profissão de presidente sem dedo. Torneira serve pra lavar louça. Você entendeu? A língua portuguesa, ela é machista, cara. É patriarcal. Você entendeu? Você nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas fica aí, ó. Então fica aí a reflexão. Mas, e aí o que eu queria dizer é que na minha época lá, voltando ao assunto do Senai, aí 28 moleque, 4 mina, que era praticamente moleque, mas com pataca, lá na hora do intervalo, 20 minutos. Sei lá, tinha bastante mesa até lá no Senai. Tinha umas 10 mesas, sei lá. Mas 45 moleque, aliás, 450 moleque, era 45 por mesa, viado. Se você perdesse, era 2 só. Não era nenhum. Seria demais também, mas acaba 2. Porra, no ping-pong 2 é muito rápido. Se você não pegou 2 saques, já era. Você não jogava mais. Era uma jogada só, até dar a volta nos 45 pra chegar de novo em você. Esquece, é melhor voltar pra sala. Então, se você não fosse bom, você jogava uma vez só. E aí, como é que fica bom jogando uma vez só? Mas nós tinha que aprender. E aí, ficou bom. Os moleques do Senai são os mais ping-pongueiros do Brasil. Tá bom? Então, é isso. E pra nossa sorte, lá não tinha eletrônica, alguma coisa assim. Porque senão ia ter japonês. Então, como só tinha mecânica de auto e mecânica de usinagem e eletricista, não tinha japonês.
E aí então a gente conseguia jogar mais vezes. Mas é isso, né? Fica aí essa reflexão. O que eu fico de lição, né? Desse show de hoje é que eu acho... Não sei, mano. Eu acho que o primeiro show foi bom. Eu acho que eu entrei muito arrogante. E aí a arrogância passou um pouco da confiança. Porque eu entrei aí, porra, zoando o cara. Mas também, mano, o cara do segundo show, o maluco da organização, ele fez a pior apresentação que eu já vi na minha vida. Tudo bem que ele não tem obrigação de saber. Mas, nossa, foi ruim demais. Mano, um desânimo que ele subiu e falou assim... pessoal, vai ter stand-up aí. Receba agora o primeiro comediante... Não falo nem comediante. Receba o primeiro aqui que vai fazer stand-up. Receba ele aqui, ó. Nem meu nome, acho que ele falou meu nome sim. Mas, enfim, foi bem ruim. Aí eu peguei e já entrei zoando ele. Aí, o maluco só... Também não tem o culpa... Mas não precisava, né? Mas o maluco só orelha e nariz. Magro que só o diabo, orelha e nariz. Falei, cara, só orelha. Uma confiança. Mas enfim, a culpa é minha, né? Eu devia ter. Aí eu acho que é isso. Faltou um pouco de humildade na segunda. Na terceira, eu já tava com a humildade. Já tinham me colocado no meu devido lugar, né? Então aí talvez isso ajudou. Mas tava confiante e não tava com arrogante. Acho que é isso aí. Ajudou. A gente tem que ser... Pra ser arrogante, você tem que ser muito bom. Entendeu? Tem que ter piada muito boa pra você ser arrogante. E as pessoas não perder você não perder a plateia sendo muito arrogante. Se você não é tão bom assim. E a gente ainda não é tão bom assim. Mas não sei, porque o André não foi arrogante. Mas eu fui um MC, né? Aí às vezes eu perdi e ele se fudeu comigo. Sei lá, sei que foi muito estranho. Mas é isso. Tamo junto, até a próxima e tchau. Eu vou parar porque eu preciso descansar minhas cordas vocais, porque eu tô com a garganta fudida aqui. Eu tô tomando umas par de água hoje. Porque pra ver se volta aqui. Não vai voltar, né? Mas eu tô sentindo a garganta fudida. Então eu vou parar. Valeu? É nóis, até a próxima. Tchau.